Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Vocês estão felizes? Que alegria, né? Que alegria. Não tem como não se alegrar sabendo que o nosso Senhor vive, amém? Jesus ressuscitou, Cristo está vivo, amém, irmãos? Ele morreu, mas a morte não conteve o nosso Senhor. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, e porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Amém? Você acredita nisso? Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Então nós estamos pautados nessa realidade, nessa fé de que o nosso Senhor vive. Ele está vivo, Ele está à direita de Deus, governando todas as coisas, e um dia nós cremos nisso, nós o veremos face a face. Amém? Você crê nisso? Amém? Eu queria convidar a igreja a abrir comigo. Antes disso, cumprimenta o teu irmão com a graça e a paz de Cristo. Tem alguém do seu lado aí? Cumprimenta o teu irmão com a graça e a paz de Cristo Jesus. Que bênção. Abram comigo, irmãos, a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje o foco da nossa mensagem será no trecho dos versos 7 a 11, mas nós vamos ler essa sessão completa do 1 ao 11. A nossa meditação será do 7 ao 11, mas nós vamos ler do 1 ao 11. Todos encontraram aí? Para você que nos visita nessa noite, nós estamos há um tempo aí com a série de mensagens em 1 aos Tessalonicenses. O tema é a vida que agrada a Deus, e nós estamos vendo como, a partir da experiência dos Tessalonicenses, nós podemos aprender a viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. É isso que nós queremos, amém? Nós não estamos aqui para benefício próprio, nós estamos aqui para glorificar a Deus. O propósito da nossa vida é agradar a Deus, amém? Quantos querem agradar a Deus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 diz: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratos e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem dos outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos às custas de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nós nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que o chama para o seu reino e a sua glória. Amém?
Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua bondade que dura para sempre, pela tua presença que é real neste lugar. Nós te honramos, Senhor. E nessa hora queremos te pedir perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Nós falhamos com o Senhor. Nós transgredimos a lei do Senhor todos os dias. E por isso nós precisamos da tua misericórdia, da tua graça. Purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, purifica a nossa vida, Senhor. E nos perdoa, Senhor. Nos perdoa de todos os nossos pecados, no nome de Jesus. Nós também te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, fale com a tua igreja, através da tua palavra nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. A nossa vida depende não de pão, não de dinheiro, não de pessoas, não dos recursos deste mundo. A nossa vida depende da palavra que procede da boca do Senhor. Então, fale a nós, Senhor, nos transforme, cuida de nós, Senhor, através dessa mensagem hoje, e que ela venha impactar e afetar as nossas vidas, pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu queria dizer algumas coisas brevemente aqui a respeito dessa carta, que é sempre bom a gente se lembrar em que contexto que se dá essa carta de Paulo aos Tessalonicenses. A verdade é que nós vamos ter o relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando essa igreja em Tessalônica nasce. Paulo, ele se dedica à pregação do evangelho em Tessalônica, e ali, de maneira muito simples, mas autêntica, verdadeira, uma igreja nasce. Uma igreja nasce pelo poder de Deus. Aquelas pessoas ouvem o evangelho, com certeza o Espírito Santo trabalha no coração dessas pessoas para que elas creiam na mensagem do evangelho, e ali nasce uma igreja. É muito importante a gente sempre mencionar que igreja não se abre, igreja nasce, amém? Igreja nasce. Você pode repetir isso comigo? Igreja nasce. Igreja nasce, irmãos. A igreja não depende apenas da gente encontrar um ponto, meter meia dúzia de cadeira, um som e fazer igreja, não. Igreja nasce. Nasce a partir do quê? Da pregação do evangelho e da obra do Espírito Santo nos corações. E uma igreja, ela nasce em Tessalônica. No entanto, a oposição contra o ministério de Paulo nesse contexto foi muito forte, de modo que Paulo teve que fugir às pressas daquela cidade. E aí você imagina, uma nova igreja, novos irmãos, eles precisam dos cuidados do apóstolo, eles precisam dos cuidados de um pastor, e de repente Paulo já não está mais ali. Olha que problema. E daí, irmãos, Paulo, ele começa a escrever essa carta, lembrando e se alegrando com a vida dos Tessalonicenses, mas agora no capítulo 2, ele começa a defender o seu ministério, de possíveis ataques, de possíveis falácias a respeito do seu ministério, por conta do contexto. Ora, ele foge da cidade por conta da oposição, e agora fica a dúvida, por que Paulo saiu daqui? Por que Paulo fugiu? Será que Paulo nos defraudou? Será que Paulo gerou expectativas na igreja que ele não poderia suprir? Ele não estava disposto a acompanhar e a se doar? Como assim? Visto que na mesma era nós temos vários filósofos de segunda categoria, mentirosos, vários líderes religiosos, manipuladores, que estavam interessados apenas nos recursos, no dinheiro das pessoas. E aí, muito provavelmente, pode ter havido algumas acusações em relação ao ministério de Paulo, associando Paulo a esses fanfarrões da religião e da filosofia. Veja bem, irmãos, o problema de Paulo aqui não é com a igreja, mas ele está defendendo de possíveis ataques, de possíveis distorções que podem surgir a respeito do seu ministério, por causa da sua saída repentina de Tessalônica. E aí nós já vimos, há um tempo nós estamos aqui no capítulo 2, Paulo está fazendo a defesa aqui do seu ministério. Em primeiro lugar, ele diz que a sua mensagem é fiel. No verso de número 1 do capítulo 2, Paulo vai afirmar isso, que ele pregou aos Tessalonicenses não a mensagem própria, mas o evangelho de Deus. Mesmo em meio às lutas, às oposições, Paulo pregou o evangelho de Deus com ousadia aos Tessalonicenses. Veja bem, não é o evangelho de Paulo, é o evangelho de Deus. Isso é a garantia de um ministério fiel, irmãos. Não uma mensagem própria, customizada.
acomodada às falas do mundo, às ideias do mundo, mas um evangelho centrado na pessoa de Cristo, o evangelho de Deus. E esse é o evangelho que Paulo pregava. E em segundo lugar, como a gente viu no domingo passado, Paulo também faz defesa a partir das suas intenções. Paulo diz que as suas intenções não são impuras em relação aos Tessalonicenses. A sua mensagem não provém de erro. Veja bem, Paulo defende as suas motivações, o seu coração não era guiado pelo erro, pela impureza ou pelo engano. É isso que ele vai defender nos versos anteriores. Mas agora, irmãos, chegou o momento de um terceiro estágio dessa defesa. Paulo ele defende o seu ministério a partir daquilo que ele prega. Paulo defende o seu ministério a partir das suas motivações puras e santas. E agora Paulo vai defender o seu ministério a partir das suas atitudes, daquilo que ele fez. Veja bem, irmãos, Paulo agora avança a sua defesa. Ele sai do campo das intenções e ele entra no campo das atitudes. Veja bem, se alguém ainda tivesse dúvidas sobre a autenticidade do seu ministério, Paulo aponta para algo visível, palpável, concreto, verificável: a forma como ele viveu entre os Tessalonicenses. Irmãos, não basta pregar a mensagem correta, e também não basta apenas nós termos boas intenções, sermos bem intencionados. A forma que nós agimos, as nossas atitudes importam. Veja bem, uma vida que agrada a Deus não se revela apenas no que pensamos ou sentimos, mas na maneira como tratamos as pessoas, na maneira que nós agimos em relação às pessoas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós já sondamos a nossa mensagem. Domingo passado a gente sondou as nossas intenções, e hoje nós vamos olhar para as nossas atitudes. Porque Paulo olhou para as suas atitudes. Ele usou as suas atitudes para defender o seu ministério diante da igreja tessalonicense. E aí, irmãos, em primeiro lugar, nós vamos encontrar no verso 7 agora algumas características visíveis do ministério de Paulo. Isso é muito interessante. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler os versos novamente. O verso de número 7, Paulo diz: embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. Aqui agora a gente passa a ver a parte visível que justifica o ministério de Paulo. E o primeiro ponto é que o ministério de Paulo é um ministério marcado pela ternura, irmãos. Ternura. Eu até intitulei essa mensagem de ternura e responsabilidade. Ternura e responsabilidade. A gente vai ver uma marca visível no ministério do apóstolo Paulo, que é a ternura. Veja bem, irmãos, Paulo ele afirma os seus direitos apostólicos. É interessante porque Paulo diz assim: eu poderia fazer um monte de exigências para a igreja, eu poderia adotar uma atitude déspota, autoritária, que só manda, que só ordena. Ele tem direitos como apóstolo de trazer ordens, ele tem esse direito. Mas Paulo escolhe não ir por essas vias. Não é a via da exigência, não é a via dos direitos. Na verdade, Paulo ele escolhe abrir mão dos seus direitos para assumir uma postura surpreendente aqui nesse texto, irmãos. Que postura? A ternura. Ser um pastor terno, que exerce a ternura diante da igreja. E ele usa de maneira muito interessante, linda, maravilhosa, uma figura aqui, irmãos. Ele usa a figura de uma mãe que amamenta e cuida dos seus filhos. É assim, Paulo está dizendo: eu poderia trazer várias exigências, eu poderia ordenar, mandar vocês, trazer até vocês uma postura rígida, dura, mas eu escolhi diante de vocês, eu preferi, ele usa essa palavra, ser como uma mãe. Eu preferi ser como uma mãe. E como é uma mãe, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós temos mães ruins? Temos. Existem mães ruins? Existem? Existem mães ruins, não é? Existem pais ruins? Existem pais ruins.
Mas eu quero que você pense hoje que Paulo está escolhendo aquilo que há de melhor na maternidade para representar o seu ministério. Paulo ele está escolhendo aquilo que há de melhor na paternidade para representar o seu ministério, porque aqui a analogia é boa. Aqui a analogia é boa. E aí Paulo diz: eu poderia ser rígido com vocês, eu poderia fazer exigências, mas eu preferi ser como uma mãe. Eu preferi acolher vocês. Ele usa a figura da mãe. Isso revela o que, irmãos? No ministério de Paulo, em atitudes, tá? Em atitudes. Paulo poderia pensar que era uma mãe, mas não era. É isso? Paulo poderia falar que era uma mãe, mas não era. Mas aqui nós estamos falando da atitude de Paulo em analogia com a mãe. Isso revela o que? Proximidade. Proximidade do pastor com a igreja. Isso revela o que? Proximidade do apóstolo com a igreja. Isso revela cuidado. Cuidado. Isso revela também, sabe o que? Sensibilidade. Sensibilidade com a igreja. Isso revela uma coisa também muito importante: disposição para nutrir a igreja. Eu queria que você pensasse numa mãe amamentando o seu filho. Que coisa maravilhosa. Quantos nutrientes não tem ali, não é? A criança cresce a partir disso, ela se desenvolve a partir desse cuidado maternal. Então veja bem, Paulo está se identificando aqui a mãe de maneira análoga ao seu ministério. A sua atitude não é de um autoritário, a sua atitude é de uma mãe que nutre o seu bebê. Maravilhoso isso, né? Seu ministério ele não era marcado por dureza, irmãos, ou imposição de autoridade. Isso aqui é importante. O ministério de Paulo não é marcado por imposição de autoridade. Isso é uma coisa terrível, terrível. A autoridade não é algo que você impõe, é algo que você conquista a partir do cuidado com as pessoas. Esse ministério ele era marcado por afeto genuíno, irmãos. A autoridade espiritual ela não se estabelece pela imposição, como eu disse, mas pelo quê? Que ela se estabelece? Pelo cuidado. A autoridade ela se estabelece pelo cuidado. A autoridade, irmão, se estabelece pela doação. É muito ruim, não é? É uma coisa até feia ficar dando carteirada, você não acha isso? Não é? Ah, mas eu sou pastor. Não só na igreja, na vida, não é? Mas eu sou isso. Você sabe quem eu sou? Você sabe meu título? Você sabe no que eu sou formado? Mas você não está no seu lugar de fala. Eu estudei. Não é isso? Postura feia, uma postura feia. Não é legal essa postura. Veja bem, a autoridade espiritual principalmente não se estabelece pela imposição, mas pelo cuidado. Uma igreja saudável, irmãos, não é marcada por uma rigidez fria. Inclusive, existem ministérios fiéis à palavra no sentido doutrinário, intelectual, não é? O ensino é fiel, mas com atitudes desprezíveis, de rigidez, de falta de educação. Não adianta, irmão, ser fiel à palavra de Deus, pregar um evangelho ali, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista do ensino impecável, cirúrgico, ser mal educado, ser ríspido, tratar mal as pessoas. Esse não é o ministério de Paulo. Uma igreja saudável ela não é marcada por rigidez fria, ela é marcada por relacionamentos cheios de graça e ternura. A igreja de Jesus tem que ser marcada por relacionamentos cheios de graça e de ternura. Então a gente vê, irmãos, o ministério de Paulo aqui, de maneira visível, um ministério que é pautado na ternura. Ele diz que preferiu ser como uma mãe para os Tessalonicenses. Alguém que nutre, alguém que cuida, alguém que é gentil. Isso é maravilhoso. Isso é uma marca visível do ministério de Paulo, mas a gente tem outra marca visível do ministério de Paulo revelado nesse texto aqui. Um ministério marcado pela entrega. A entrega. A ternura é muito importante. E agora a gente vê a entrega de Paulo no verso de número 8. Acompanhem comigo. O verso 8 diz: Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o evangelho de Deus,
mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui nós vemos um ministério que é marcado pela entrega. Aqui Paulo aprofunda ainda mais toda a questão da sua ternura. Ele não apenas pregou o evangelho, e eu sei que você considera pregar o evangelho o ponto alto da igreja, não é? A proclamação do evangelho é um ponto alto da nossa missão. Pregar o evangelho fielmente é um ponto alto da nossa missão. Mas veja bem, Paulo afirma que não pregou apenas o evangelho. Ele não fez apenas isso. Ele entregou a própria vida pelos irmãos. É assim, eu amo tanto vocês, que eu estive disposto não apenas a pregar o evangelho, que é o melhor que eu tenho para dar. Eu poderia parar por aqui, né? Pregar o evangelho, para que coisa melhor do que essa? Não, eu escolhi dar a vida por vocês. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isso revela que o ministério de Paulo não era funcional, era o quê? Relacional. Paulo tinha um relacionamento com os Tessalonicenses, ele amava profundamente aqueles irmãos. Ele amava profundamente aqueles irmãos, e esse amor produzia disposição para o sacrifício. Por isso, irmãos, que a gente tem que orar para nós nos tornarmos uma igreja que ama mais. A gente, irmãos, perceba, a gente não vai se sacrificar por gente que a gente não ama. Faz sentido? Por quem que nós sacrificamos a nossa vida? Por que a gente se doa? Quem são as pessoas pelas quais nós decidimos laborar, suar, entregar a nossa vida? São as pessoas que nós amamos. São as pessoas que nós amamos. Se não há sacrifício, não há amor, porque o amor leva ao sacrifício. Esse amor produzia disposição para o sacrifício. E aqui nós enxergamos, irmãos, a partir do ministério de Paulo, que não existe, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês aqui, não existe ministério verdadeiro sem entrega. Não existe ministério verdadeiro sem entrega. Amor pastoral não é apenas um discurso. Não é apenas um discurso, irmãos, o amor pastoral. É disposição de gastar tempo. Quem tem tempo aqui para gastar? Deixa eu ver. É gastar tempo, é gastar energia. Não estava nem no script aqui não, mas gastar dinheiro. É gastar dinheiro, não é? Gastar a própria vida. Se não tem entrega, o amor é apenas uma ideia, irmãos. Se não tem entrega, amor é só lero-lero. Amor é só gogó. Perceba, a gente ama falar sobre amor, a gente gosta dessa ideia, não é? De pregar sobre amor, e parece que é tudo tão romântico, principalmente em relação ao ministério. Mas deixa eu dizer uma coisa, e aqui não é só sobre o ministério do pastor Pedro. Cada cristão tem um ministério que deve ser desenvolvido para a glória de Deus. O ministério da pregação, da proclamação do evangelho, de fazer discípulos, é para todos os crentes. E veja bem, irmãos, ministério envolve trabalho. Não adianta você ficar olhando para ministério e pensando em algo glamuroso. Muita gente diz: nossa, eu queria muito ser pastor um dia. Tá, você quer ser pastor para quê? Nossa, pregar é chique demais, não é? Nossa, pegar no microfone e tal, não é? Postar uns vídeos pregando. Nossa, que sonho, que coisa maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, você não quer ser pastor. Você não quer ser pastor. E cadê o saneamento básico da igreja? Você vai ter que lidar com luto, você vai ter que lidar com casamentos problemáticos, você vai ter que lidar com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Você vai ter que lidar com horas de leitura. Você vai ter que ler muito, você vai ter que estudar muito, você vai ter que dedicar horas em oração. E aí todo mundo quer ver a parte glamurosa de aparecer no Instagram. Mas ministério, meu irmão, e aqui eu não estou dizendo só do ministério pastoral, não. Todo ministério envolve entrega, renúncia, suor da nossa parte. E aí muitas vezes a gente não vê uma igreja avançando, porque essa igreja é acomodada. Ela é acomodada.
São pessoas que ainda não entenderam que ministério implica o nosso sangue, o nosso suor. Deixa eu dizer uma coisa, você ainda não suou sangue, você ainda não deu o seu dinheiro, você ainda não se esforçou ao máximo para levar uma pessoa para o céu. Um dia, quando você decidir pregar para uma pessoa, você vai entender. O dia que você decidir levantar da sua cadeira e ter uma atitude e uma resposta em relação ao chamado de Jesus para a pregação do Evangelho, quando você decidir pregar para o seu vizinho, você vai ver o seu corpo, a sua mente lutando contra para você continuar no conforto, porque é difícil, é um desafio. Mas todos nós somos chamados para esse lugar de entrega, de sacrifício. Se não há sacrifício, não há amor. E se não há amor, não há obra de Deus em nós. Então, irmãos, a gente precisa pensar sobre isso. Porque isso vai exigir o nosso tempo. Pastor, eu quero seguir a ordenança de Jesus. Eu quero pregar, eu quero discipular, mas eu não tenho tempo. Deixa eu dizer uma coisa, você não quer um ministério. Pastor, eu quero pregar, eu quero participar de maneira ativa da obra de Deus, mas eu não tenho energia. Não, você não quer isso. Você não quer. Pastor, eu estou disposto assim, a ajudar aqui e acolá, mas eu não quero gastar não, tá? Eu estou assim, tem que ser barato. Irmãos, a gente precisa aprender. Você pode economizar em outras coisas, tá? Você pode economizar em outras coisas, nunca no reino de Deus. Nunca no reino de Deus. Porque Jesus, que nós comemoramos a sua ressurreição, não economizou os seus recursos para nos salvar. Ele não economizou. Pensa se Jesus fosse econômico. Pensa se Jesus fosse econômico. Não, ele se sacrificou por inteiro, ele se doou por inteiro. E é por isso que nós estamos aqui. Você precisa entender. Vai custar, meu irmão, vai custar, mas essa é a vida que glorifica a Deus. Então a gente vê um ministério marcado por entrega, irmãos. Em terceiro lugar, vamos romper no verso 9, leiam comigo, o verso 9 diz: pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Então a gente vê um ministério que é marcado pela ternura, a gente vê um ministério que é marcado pela entrega, e agora a gente vê um ministério comprovado na prática, irmãos, na prática, trabalhando noite e dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Paulo, irmãos, preste atenção nisso, lembra os Tessalonicenses de algo concreto, seu esforço é visível. Sabe o que Paulo está falando aqui com a igreja? Vocês viram o meu trabalho, vocês viram trabalhando? Vocês me viram trabalhando. Ele trabalhou para não ser pesado à igreja, e isso está associado ao seu trabalho com tendas, não é isso? Paulo, por diversas vezes, ele teve que fazer do seu trabalho, né, da sua profissão, se valer da sua profissão para se manter. Nós temos um tempo de oferta na vida do ministério de Paulo, mas a gente tem ao mesmo tempo a igreja de Jerusalém e os macedônios passando por muitas dificuldades, de modo que Paulo ele dispensa esses recursos e acaba não sobrando tantos recursos para o seu ministério. Então Paulo ele é obrigado, num certo sentido, a trabalhar para se manter e para não ser pesado a uma igreja embrionária. São irmãos simples que estão ali começando, é uma igreja que está começando e ele não quer ser um peso para aquela igreja. Então veja bem, Paulo ele toma essa atitude, ele trabalhou para não ser pesado à igreja. Isso, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer, isso não significa que ele negava o sustento ministerial. E aqui eu posso trazer para vocês uma enxurrada de textos e argumentos de Paulo a favor do sustento dos obreiros do Senhor. Mas significa que naquele contexto, ele escolheu abrir mão dos seus direitos por amor aos irmãos. Então ele escolheu. Ele olha assim, esse trabalho vai frutificar muito mais se eu tiver essa postura nessa cidade. E é por isso, irmãos, que ele trabalha por amor à igreja, o seu esforço é visível. Seu ministério, uma coisa que comprova aqui no ministério de Paulo, é que o seu ministério não era movido por interesse. É como se Paulo estivesse dando uma resposta àqueles irmãos: olha, eu não quero o dinheiro de vocês, não estou interessado em ficar rico
às custas de vocês. O que eu quero? O que eu quero é pregar o Evangelho. O que eu quero é que vocês se desenvolvam para glorificar a Deus, viver uma vida digna do Senhor. Seu amor era visível no esforço, irmãos, era visível no suor. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, o meu ministério é fiel, eu me entreguei. Olha para a minha testa aqui, ó. Vocês estão vendo o suor? Olhem para as minhas mãos calejadas, igreja. Vocês estão vendo o meu trabalho? Eu trabalhei. Vocês podem ver a minha dedicação, é o que Paulo está dizendo. Então veja bem, irmãos, o verdadeiro amor se manifesta em ações. Não basta falar, é necessário viver. A igreja, irmãos, precisa de pessoas cujo compromisso com Cristo seja visível na prática diária. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, ó, olha para a minha vida. Olhem para a minha vida. Eu trabalhei para caramba. Eu me esforcei para que vocês pudessem florescer. Eu trabalhei, eu me fadiguei dia e noite, me doando, me sacrificando por vocês. Vocês podem ver isso. E aí, irmãos, a gente precisa de mais crentes assim, que nós podemos olhar para essas pessoas, e essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão se doando. A gente precisa olhar uns para os outros e ver trabalho. A gente precisa olhar para os outros e ver labor. A gente precisa olhar uns para os outros e ver entrega, porque entrega e trabalho testifica de um ministério fiel a Deus. A gente não pode, enquanto igreja, olhar uns para os outros e ver gente acomodada, cruzada os braços. A gente precisa elaborar, a gente precisa trabalhar assim como Paulo fez, a gente precisa se entregar, a gente precisa se esforçar, irmãos. Então veja bem, é bom demais filosofar, ficar dentro da biblioteca lendo livro e fazendo post no Twitter. Quero ver arregaçar as mangas e trabalhar. E chega um momento que a gente tem que se mover. Chega um momento que a gente tem que trabalhar enquanto igreja. Chega um momento que a gente tem que dispor da nossa força, dos nossos tempos, dos nossos recursos. Porque Paulo fez isso e nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo. Essa é a terceira marca. Em quarto lugar, o verso 10, vamos romper mais um pouco? Diz o seguinte: vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Olha só, irmãos, nós temos mais uma marca aqui do ministério de Paulo, um ministério com testemunho íntegro. Paulo, ele afirma, ele não chama apenas Deus como testemunha aqui, irmãos. Isso é interessante, né? Ele chama também os próprios Tessalonicenses. É assim, ó, Deus é testemunha. Não é só Deus que é testemunha. Vocês também são testemunhas da vida que eu vivi, da vida que eu levei no meio de vocês. E aí Paulo vai afirmar que sua vida era piedosa. Primeira palavra aqui, piedade, irmãos. A sua vida era piedosa. O que significa isso? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, irmãos. O ministério de Paulo não era constituído apenas de livros, de conhecimento, mas de piedade, de oração, de palavra de Deus, uma vida diante do Senhor. Uma outra palavra que Paulo usa para definir aqui, que as pessoas podem ver, que a sua vida era justa. E aqui nesse contexto, essa palavra justa aqui, identificando a vida de Paulo, tem a ver com o relacionamento com as outras pessoas, com os homens. Paulo era um homem justo diante das pessoas. Paulo não era alguém que passava a perna nos outros. Paulo não era alguém que se portava com dubiedades, com segundas intenções. Paulo era alguém que levava com justiça os relacionamentos. E em terceiro e último lugar, Paulo diz ser irrepreensível. Paulo diz ser irrepreensível. O que isso quer dizer? A conduta íntegra diante de Deus. Paulo, ele não apenas prega o evangelho, irmãos, ele vivia de forma coerente com o evangelho. E aí, algo que me chama muita atenção aqui, é que Paulo diz, olha, eu vivi uma vida irrepreensível diante de vocês. O que é isso? Ninguém pode olhar para mim e apontar a minha vida com impureza, com injustiça, com corrupção, com pecado. Essas pessoas, elas olham para mim, elas não podem me associar com esse tipo de conduta. Eu sou irrepreensível. Talvez você, enquanto crente na modernidade, pensa, meu Deus do céu, que discurso moralista esse de Paulo.
Irmãos, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, presta atenção nisso. A gente baixou a régua demais das coisas. Abaixamos demais a régua. De modo que ser crente significa um monte de coisa, um monte de tipo de vida. Você pode viver assim, ó, de maneira relaxada. Você ainda é identificado como cristão. Hoje, você pode se envolver com alguns pecados e você ainda assim vai ser identificado como cristão. Ninguém pode me julgar. Não é isso? Estou na graça. Eu estou na graça. Que isso? Não seja moralista comigo. Irmãos, a gente tem uma régua muito baixa. A gente olha para a igreja, não que a gente tenha que ser pessimista, absurdamente pessimista, mas a gente tem que ser honesto em relação à nossa realidade. E a gente tem uma régua muito baixa em relação aos relacionamentos, a gente tem uma régua muito baixa em relação à família, a gente tem uma régua muito baixa em relação ao engajamento com as escrituras, a gente tem uma régua muito baixa em relação à proclamação do evangelho. A gente vive com a régua baixa, irmãos. Vivemos com a régua baixa. Eu queria, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que Ele eleve essa régua na Igreja Fonte, em nome de Jesus, para a gente deixar de ser uns cristãos meia boca e tomar postura diante de Deus. A gente flerta com o mundo o tempo inteiro. Meu Deus do céu. As pessoas podem olhar para nós e dizer: essa pessoa é irrepreensível, ela vive a palavra. Não, pastor, isso é impossível. Não, é o que Deus quer de nós. É o que Deus quer de nós. Mas recorrentemente o mundo, as pessoas olham para nós e nos associam com a sensualidade. Recorrentemente o mundo olha para nós e nos associam com a imoralidade. Recorrentemente o mundo olha para nós e nos identifica com um jeitinho brasileiro. O mundo olha para nós e nos identifica como prostitutos, como fornicadores, como adúlteros. Não temos diferença deles. Baixamos a régua, irmãos. Quando é que alguém pode olhar para nós e dizer: essa pessoa é irrepreensível? E não estou pregando aqui uma palavra confortável para você, porque não é isso que a gente tem que fazer aqui. Nós temos que elevar o nosso nível de entrega, de virtude, de santidade. O povo de Deus não é um povo devasso, o povo de Deus não é um povo imoral, o povo de Deus não é um povo que despreza a família, que despreza os valores da palavra de Deus. Você quer viver com a régua baixa? Dá a mão para o capeta logo de uma vez. Você não quer ser santo? Senta no colo do capeta de uma vez. Você não quer ser santo? Você não quer viver de maneira digna do evangelho? Procure outra coisa para fazer. Meu Deus, irmãos. Meu Deus. Um monte de gente lá fora nos confundindo, porque tem gente que se diz cristão e vive aprontando. Você é uma vergonha para o evangelho. Você é uma vergonha para Jesus. E não adianta ficar sem comer carne, não adianta fazer post bonito, não adianta proclamar a Páscoa, que dia maravilhoso, mas você é uma vergonha para Deus. Nós somos uma vergonha para Deus, irmãos. Quantas vezes eu não sou uma vergonha para Deus, das minhas motivações, dos meus pensamentos, aquilo que eu falo, do meu proceder. Meu Deus do céu, eu preciso ficar desesperado diante dessa realidade, porque eu convivo com um Deus que é santo. Eu convivo com um Deus que é grandioso, que é perfeito. Ele é amoroso sim, mas Ele é justo, Ele exige santidade do seu povo. Isso tem que nos chocar, irmãos. Isso tem que nos chocar. A gente não faz diferença na família, a gente não faz diferença no trabalho. Eles não conseguem traçar essa linha. Olha, ele é diferente. A gente não faz essa diferença na academia. Eu estou falando da academia mesmo, cuidar da saúde. A gente não faz diferença. A gente veste as mesmas roupas. A gente é imoral do mesmo jeito. A gente é sensual da mesma forma.
a gente flerta do mesmo jeito. Cadê, irmãos? Jesus está voltando, e Ele vem buscar uma igreja imaculada. Jesus está voltando, e Ele vem buscar um povo santo. Jesus está voltando, Ele vem separar a ovelha dos bodes, o joio do trigo, e Ele vai levar uma igreja santa para Ele, que glorifica a Ele. Ele não tem parte com os imorais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmãos. Nós precisamos ser irrepreensíveis, irmãos. A gente precisa buscar isso. Você vai ser taxado como radical, você vai ser taxado como moralista. Você está excedendo. Não, é santidade. É santidade. Eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Nossa, que decepção está sendo essa pregação para você hoje, né? Mas eu não vim aqui para te agradar. Não vim aqui para te agradar. Eu sei, irmãos, que quando eu sou duro, eu sei, porque isso emocionalmente pesa para mim. Quando eu saio daqui e eu chego na minha casa, eu fico sempre pensando, será que eu deveria ter falado isso? E parte de mim sempre me condena. Mas eu tenho plena convicção de que aquelas exigências que eu estou fazendo aqui hoje, aqueles apontamentos que nós estamos fazendo aqui hoje, a santidade que está sendo exigida a partir da palavra de Deus, é o que Deus quer de nós. Então, nesse ponto, até eu perdi. Eu posso ficar depois meio aflito, mas eu sei que Deus está certo, eu estou errado. Deus está certo, irmãos. Deus está certo, nós estamos errados. Amém? Então, Paulo, ele não apenas pregava o evangelho, ele vivia de forma coerente com ele, irmãos. A nossa conduta deve refletir o reino de Deus. A nossa conduta deve refletir o reino de Deus, e Deus está te chamando para um compromisso nessa noite. Eu não quero que você fique assustado demasiadamente, eu quero que você entenda que o Espírito Santo é poderoso para te conduzir com graça a uma vida que glorifica a Deus. Essa exigência que o Evangelho faz de nós, que Deus faz de nós por santidade, Ele é fiel e poderoso para nos dar o Espírito, para nos dar poder, para viver para a glória dEle, irmãos. Então, não é na força do nosso próprio braço, a gente vai se distinguir do mundo pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus nas nossas vidas, pela graça de Deus. Não é perfeição, mas é santificação pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Você acredita? O Espírito Santo te capacita. Aleluia! O Espírito Santo te capacita. A graça de Deus é com você, meu irmão. Por último, o verso 11. Preste atenção nisso. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. O pastor começou falando de ser gentil. Tem uns irmãos que falam assim, meu Deus do céu, tem um pastor Pedro lá embaixo e tem um pastor Pedro com o microfone. Tipo assim, ele é tão dócil lá embaixo, chega em cima. Eu comecei falando sobre gentileza, comecei falando sobre ternura, irmãos, mas na família de Paulo, aqui em sua analogia, não existe só a mãe, entra a figura do pai. Qual que é a figura do pai aqui, irmãos? Vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Como? Verso 12: exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Então, a gente tem aqui, essa é a família, irmãos, a mãe e o pai. A mãe que nutre, o pai que forma. A mãe que nutre, o pai que forma. A mãe também forma, pastor? A mãe também forma. Mas Paulo evoca a figura do pai, que aqui na cultura greco-romana, esse núcleo familiar é muito valorizado, irmãos. E o pai, ele tinha essa função primária. A ênfase do pai aqui é de formação dos filhos. É de formação dos filhos. Como um pai a seus filhos, exortando, consolando e admoestando cada um de vocês. Agora, irmãos, Paulo muda a figura.
Se antes ele era uma mãe que cuida, agora ele é um pai que forma. E o cuidado pastoral não é apenas acolhimento, também envolve direção. O que o pai faz aqui, irmãos? E aí, veja bem, eu quero que você pense, se você é mãe, eu quero que você pense sobre isso nessa noite. Se você é um pai, eu quero que você pense sobre isso nessa noite. Porque Paulo usa exemplo da mãe e do pai. E uma mãe boa e um pai bom, tá? O que uma mãe boa faz? Ela nutre. A gente viu aqui, ela acolhe, não é? A mãe boa faz isso. E o que um pai bom faz aqui no texto? Ele põe dinheiro na casa, não é isso que está dizendo? Oh, glória a Deus. Calma aí, calma, fica ansioso não, teve gente que já bateu a perna já. Calma, papai, fica tranquilo aí. O que o pai bom faz aqui no texto? Ele investe dinheiro, não é isso? Deixa eu dizer uma coisa, o bom pai, sim, ele sustenta, ele se doa, ele trabalha para manter a família, ele se sacrifica, mas veja bem, irmãos, o pai aqui no texto é um pai que forma, o pai aqui exorta, o pai aqui consola, o pai aqui faz admoestações. Olha que interessante. E às vezes, o mundo que a gente vive, o pai está se ausentando desse lugar. Já reparou? Por que a mãe que lê a Bíblia com as crianças, por que o pai não faz isso? Ela não tem tempo. Para Paulo, o pai faz isso. Não que a mãe não possa fazer isso, amém? Vocês estão me entendendo, amém? Mas por que a mãe que ora com as crianças, por que não é o pai? Por que a mãe que ensina as coisas, por que não é o pai que ensina, que tira tempo ali com paciência e fala, meu filho, a vida é assim. Você viu isso hoje no mundo? Pois é, mas isso é pecado. Não é isso que a Bíblia diz. E eu quero que você viva para a glória de Deus. Então você vai fazer assim. Quem é que está fazendo isso aqui no texto, irmãos? O pai. É o pai. E a gente tem, eu não preciso entrar em dados aqui, mas é assustador a ausência do pai na família. Quantas mães solteiras não existem no Brasil e no mundo hoje? Não é? A gente arrumou uma desculpa até romântica para a coisa. Nossa, minha mãe é mãe e pai para mim. Nunca será. Nunca será, porque pai é insubstituível. Tá? O pai é insubstituível. E a educação e a formação do pai é insubstituível. A mãe forma, mas a formação do pai é insubstituível. A gente tem na igreja. A educar é coisa de mulher. Ensinar o menino é coisa de mulher. Bons modos é coisa de mulher. Deixa que a mulher faz, deixa que a mãe faz. Você tem, homem de Deus, aleluia. E Deus está restaurando seu sacerdócio hoje na sua casa. Você tem a responsabilidade de conduzir os seus filhos a uma vida digna de Deus. Deus irá te encher de poder para ser um bom pai. Pais cheios do Espírito Santo, para formar filhos cheios do Espírito Santo. Talvez você está pensando aqui, pastor, mas eu já falhei tanto, minha família nem acredita mais se eu tiver essa postura. Meu irmão, é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Talvez você pense, mas eu já pisei na bola demais com a minha casa. Eu já queimei meu filme com os meus filhos. Eu não tenho moral mais para falar na minha casa. Eu sou uma decepção. Oh, meu irmão, Deus te restaura hoje. Deus te restaura hoje. Deus te restaura como pai hoje. Deus olha para você, pai, com olhos de amor nessa noite. Deus olha para você, pai, com olhos de misericórdia. Deus olha para você, pai, com olhos de graça. E Ele irá te levantar. Ele irá te usar
poderosamente na sua casa. Homens da palavra, homens da oração, homens cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque esse é o pai que Paulo está visando aqui nesse texto. Esse é o pai que Paulo está falando aqui nesse texto. O que o pai faz, irmãos? O pai exorta. O que é isso? Chamar ao compromisso. O pai faz isso. Mas o pai também consola. O que é o consolo aqui do pai? Ele encoraja nos momentos difíceis. Encoraje seus filhos. Encoraje sua esposa. Encoraje sua família. Seja um encorajador. Você pode mudar essa postura hoje, porque o pai o consola. E assim Paulo está fazendo com aquela igreja. Ele está exortando, ele está consolando, ele está encorajando os irmãos. Mas o pai também admoesta. O pai admoesta. E o que é isso? Ele corrige com amor. O pai corrige com amor. O pai corrige com amor. Qual que é o compromisso do pai? Corrigir com amor. Amém? Qual que é o compromisso do filho? Obedecer à correção amorosa do pai. Ficou ruim para os filhos, né? Qual que é o nosso papel na família, pastor? Obedecer. É obedecer. Não é isso? Obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Não é isso? Obedeça a correção de amor dos seus pais. Então, irmãos, o pai, deixa eu dizer uma coisa, o pai, ele não deixa os filhos fazerem o que querem. Deixa eu estender um pouquinho isso aqui. Filho bom não é filho que faz o que quer, não. E Deus está restaurando aqui a liderança dos pais e das mães dessa igreja, em nome de Jesus. Filho não faz o que quer. Tem que dizer não, tem que corrigir, tem que proibir. Você sabe o que é melhor para sua casa, seu filho não, você sabe. O Espírito Santo tem compromisso com a liderança dos pais, não com a liderança dos filhos. Deus tem compromisso com a liderança dos pais, não com a liderança dos filhos. São os pais que lideram. Talvez dando tudo, dizendo sim para tudo, você está formando um péssimo filho. Mas o pai, segundo Paulo, ele admoesta, ele corrige com amor. Meu filho, você está errado. Você pecou. Esse não é o caminho. Está proibido de ir por esse caminho. As regras da sua casa, quem coloca é você. É você. Amém, irmãos? É você. A casa é sua. Tá? Mas sempre com amor. Com amor. Meu filho, aqui a coisa funciona assim. Aí você ri para ele assim, ó. É assim, filhão, que funciona a nossa casa. Amém? Para a glória de Jesus. Eu te amo. Mas aqui funciona assim. Aqui funciona assim. Não vai, não vai chegar essa hora, não vai não. Não vai sair com fulano, não. Que diz que você vai? Vai não, aqui não funciona assim, não. Funciona do jeito do papai. Funciona do jeito da mamãe. E a gente ama, tá? É isso, irmãos. É isso. É o que Paulo está fazendo. Ó, eu amo vocês, igreja, mas aqui não funciona desse jeito, não. É o Evangelho. É a palavra de Deus. Que não é terra de ninguém. Não é isso? Existe uma forma. Irmãos, eu quero concluir dizendo que Paulo, ele encerra essa sessão mostrando que seu ministério era autêntico, não apenas na mensagem, nas motivações, mas nas atitudes. Seu ministério era autêntico. Ele é como uma mãe que cuida, mas ele também é como um pai que forma. E isso nos leva a uma verdade central. A vida que agrada a Deus se manifesta em relacionamentos marcados por amor, entrega e responsabilidade espiritual. Tem amor, mas tem responsabilidade. Tem ternura, tem acolhimento, tem consolo, mas tem responsabilidade. E Deus está te chamando para essa responsabilidade hoje, meu irmão, minha irmã, filhos, pais, mães, igreja. Deus nos chama para essa responsabilidade.
Eu quero que você feche seus olhos nessa hora, nós vamos orar. Olha, eu vou dizer uma coisa, aquilo que Deus exigiu de nós essa noite, Ele já nos deu graça aqui nessa noite para fazer. Aquilo que Deus exigiu de nós essa noite, o Espírito Santo já deu graça para a igreja cumprir. Você acredita nisso, amém? Aquilo que Deus exigiu de nós, nos chamou a fazer essa noite, o chamado de Deus para nós essa noite, o Espírito Santo já nos deu a graça para nós cumprirmos. Em nome de Jesus, nós recebemos pela fé, Senhor. Vamos orar. Eu quero que você pense no seu lugar. Como você tem tratado as pessoas? Tem tratado elas com ternura? Vamos orar sobre isso. Seu amor tem produzido entrega real? Vamos orar sobre isso. Nossa vida confirma aquilo que nós professamos? Vamos orar sobre isso. Nós estamos assumindo responsabilidade espiritual pelos outros? Vamos orar sobre isso. Vamos orar por isso. A vida que agrada a Deus, ela é visível. Forma esse povo essa noite, ó Deus. Começa a pedir para Ele, em nome de Jesus. Existe o amor do Senhor sobre nós nessa noite. O Senhor é o nosso Pai. Um Pai que exorta, um Pai que corrige, um Pai que consola, um Pai que capacita, um Pai que forma. O Senhor é como uma mãe para nós essa noite, que nutre as nossas vidas. Essa palavra é um acolhimento, como a mãe acolhe a sua criança, como a mãe nutre a sua criança. Oh Pai, nós entregamos a nossa vida nessa noite, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor. Senhor, nós reconhecemos o quanto nós temos falhado, Senhor. Nós temos falhado muitas vezes na mensagem que nós pregamos, ou que deixamos de pregar. Nós temos falhado, Senhor, nas nossas intenções, nas nossas motivações. Mas especialmente, Senhor, nessa noite nós observamos que temos falhado nas nossas atitudes. Senhor, levanta um povo santo nessa noite, Senhor. Levanta uma igreja santa. Levanta, Senhor, homens e mulheres santos, irrepreensíveis diante do Senhor, ó Deus. Oh Pai, não nos deixe, Senhor, abraçar a relativização, Senhor. Não, Senhor, não é relativo. O Senhor é a verdade, a palavra é a verdade, e existe uma forma correta de nós vivermos. Não queremos ser uma igreja entregue ao tanto faz. Existe uma forma, existe um modo, existe um caminho, existem justas veredas, caminhos preparados pelo Senhor, para que nós andemos de maneira digna do Senhor. E nós cremos, Senhor. A minha oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor comece agora a capacitar cada um de nós. Derrama graça, Senhor. Você pode orar comigo agora, pedindo isso, fortalecimento de Deus. Você pode orar comigo nessa hora, pedindo a graça do Senhor. Senhor, derrama graça. Derrama, Senhor, derrama poder, Senhor. Derrama, Senhor, força. Aquelas mães, os pais que se sentem desencorajados, sentem desgastados, Senhor, estão cansados, estão fadigados. Renova, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Renova esse pai, Senhor. Renova, Senhor, esse homem. Renova, Senhor, essa mulher. Derrama sobre essa família, Senhor, do teu espírito, da tua graça, Senhor. Derrama, Senhor, sobre os filhos também, Senhor. Graça do Senhor para obedecer, Senhor, para serem sábios, para amar, Senhor, para perdoar, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, entregamos diante do Senhor as nossas famílias nessa noite, Pai. Essa é uma noite de restauração, onde o Senhor quer nos levar para a tua vontade, colocar as nossas famílias na vontade do Senhor, ó Deus, e nós estamos dispostos nessa noite.
Nós estamos dispostos nessa noite. Existem pais dispostos aqui nessa noite, existem mães dispostas aqui nessa noite. Oh Senhor, capacita essas famílias, capacita a igreja do Senhor para ser generosa, para ser gentil, para viver a Tua palavra. Nos dê força, Senhor. Nós não vamos conseguir na nossa força, nós precisamos da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa noite, nós repreendemos toda investida maligna contra as famílias nessa hora, em nome de Jesus. Nós repreendemos nessa hora todo investimento das trevas contra os pais aqui, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, toda ação maligna contra as mães. Nós repreendemos, Senhor, toda ação do inferno que tenta destruir as famílias aqui, em nome de Jesus. Satanás, bata em retirada, porque essas famílias são de Jesus, essas famílias são do Senhor, essas famílias são revestidas pelo poder do Espírito. Não há espaço para as trevas, não há espaço para o inimigo. Aqui brilha a luz, Jesus brilha, Jesus é glorificado, Jesus é o centro da nossa casa, Jesus é o centro do nosso casamento. Ei, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a investida do inferno contra o seu casamento, em nome de Jesus. Satanás, bata em retirada, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, em nome de Jesus. Blinda os casamentos aqui, Senhor, blinda essas famílias, em nome de Jesus. Blinda a mente do homem, blinda a mente da mulher, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Senhor, famílias diluídas, lares desestruturados, desgastados. Nós queremos famílias que glorificam o Senhor, ó Deus, e nós oramos essa noite, em nome de Jesus. Restaura pais, restaura mães, restaura maridos, restaura esposas, restaura filhos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Derrama da Tua graça, Senhor. É só pela Tua graça, é só pelo Teu poder, Senhor, que nós vamos romper. A igreja do Senhor confia no Senhor. É isso que nós oramos, é isso que nós já agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno da nossa família, o Senhor é digno da nossa vida. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, 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 irmãos. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus.